A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Gálatas, capítulo 3, verso 1, que diz assim: Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, à vida, perante aos olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a estrutura prevista que Deus havia de justificar pela fé, os gentios anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém. Esta palavra é uma carta de Paulo para os Gálatas, os irmãos que estavam em Gálatas. Ele estava aqui questionando porque eles estavam com a fé abalada, com a sua estrutura abalada. E Paulo envia esta carta dizendo que o Espírito é um Espírito que não traz engano. E ele diz: por que vocês estão insensatos? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós foi parente ou parecer aos olhos que Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só queria saber se isto foi de vós. Vós recebeste o Espírito e pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo quis dizer: vocês começaram quente, fervoroso, pelo Espírito, receberam a palavra. Agora vocês vão terminar a sua vida, o seu ministério na carne. Quando Deus chama alguém, Ele já predestina o final da pessoa para não desistir na caminhada. Cristo não veio em vão por nós. Cristo não veio em vão. E aqui ele assemelha a Abraão. Quando Deus chama Abraão para que saia da sua casa, da sua tenda, da sua parentela, e vai para um lugar que ele iria lhe mostrar, Abraão creu e teve fé no que Deus lhe falou, e não foi-lhe imputado com justiça, porque ele creu na promessa. E todos que têm uma promessa em Cristo, ele não é imputado. Agora ele tem a fé como teve a fé de Abraão. Que nós venhamos sobre esta palavra, que começamos com fé, com fogo, no sentimento do Espírito, do Evangelho de Cristo, que venhamos terminar em Cristo. Porque aqui os Gálatas eles começaram fervorosamente no Espírito, com fogo, sobre a palavra de Deus,
Só que no passar do tempo foi esfriando, ficou morno e estava quase morrendo. E Paulo escreve esta carta dizendo: vocês começaram com fogo, com todas as experiências, sabendo do Evangelho, sabendo de Cristo, do trabalho de Cristo, que não foi em vão. E agora vocês querem esfriar, deixar o Evangelho. Esta essência não morre. Deus não deixa ninguém. São os homens que deixam a Deus. São os homens que se entregam às vontades da carne, às concupiscências dos olhos e deixam a mensagem da cruz. O próprio Jesus, ele fez o seu papel e ele voltou para Deus. Cabe a nós começarmos com Deus e terminarmos com Cristo na glória. É o que Paulo estava querendo dizer, porque o trabalho de Cristo aqui na terra não foi em vão. E precisamos crer, independente das intempéries da vida, das tribulações, de tudo que possa nos afligir, nos atacar, para tentar nos afastar deste caminho da crucificação de Cristo, da salvação vindoura, que nós não venhamos nos afastar, esfriar e deixar o Evangelho. Começamos com fogo, com o Espírito Santo, e não podemos esfriar ou morrer no caminho, sem terminar o processo e o ministério que nos foi proposto. É isso que Paulo quis dizer esta carta. Cabe também a nós, porque nós somos tendenciosos a pecar. Nós temos que olhar para nós, para também não cair, para também não vacilar. Estarmos sempre cultivando a fé de Abraão, a fé em Cristo, a obra que Cristo fez e a obra que Cristo está fazendo através de nós, para que todos também se salvem pela palavra de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, e que seja fervoroso até quando Cristo vier buscar. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia de paz, de livramento pela Tua palavra. Continua fortalecendo o Teu povo. Não deixa, Deus, que as coisas do mundo, que as lutas da vida venha esfriar, venha tirar o foco que está na Tua presença, no Teus caminhos santos, no Teu Evangelho. Continua nos fortalecendo, nos dando vida, nos dando força, nos dando vitória, para que cada um consiga chegar no limite, na chegada que o Senhor tem para cada um. Que todos possam continuar neste mesmo fogo, neste mesmo espírito, numa só fé, num só batismo, num só amor, enxertado, aliançado no Senhor Jesus Cristo. Continue conosco, com cada casa, com cada família, com cada familiar, com cada irmão, com cada um que se propõe a te servir verdadeiramente. Dá força, fortalece, traz a injeção de ânimo, traz a paz, a alegria, a proteção. Seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso Deus. Nos livra de todo mal. Traz a cura e a libertação. E desde já eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem dado a vitória. Fica conosco mais um dia. E desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.